Olá, pessoal do Foco Ágil. 3 erros clássicos da falsa produtividade. Quer saber como? Direto ao ponto? Roda a vinheta e vamos lá. Muita gente procura ter alta produtividade, mas nessa busca da alta produtividade as pessoas cometem 3 erros clássicos ou acham que estão sendo extremamente produtivas sem estar. Primeiro erro: executar tarefas ao mesmo tempo é ser produtivo. A gente sabe, eu sei, você sabe, que a gente tem muito mais tarefas a fazer do que a gente consegue fazer. Aí, poxa, eu tenho minhas tarefas de casa, eu tenho que ajudar em casa, eu tenho minhas tarefas do trabalho, eu tenho a tarefa do meu estudo, da faculdade, a minha pesquisa. Eu não consigo fazer tudo, então eu já sei o que é que eu vou fazer. As pessoas erradamente pensam, já sei o que é que eu vou fazer. Vou fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, que aí eu consigo fazer tudo e ser altamente produtivo. Errado. Isso é uma falácia. Por quê? Na hora que você consegue, na hora que você assume fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, você cai no erro que a gente chama de troca de contexto. Por exemplo, você começa a fazer um relatório do trabalho, e aí está concentrado naquele relatório, escrevendo, e aí você lembra que você também tem que chamar um encanador dentro da sua casa, porque tem algum problema, seja na sua máquina de lavar, enfim. Aí você resolve abrir uma nova página ali no computador, e começa a pesquisar sobre encanadores, enquanto o relatório está ali do lado. Você liga para a primeira referência que está lá na internet e aí começa a discutir qual o preço, quando é que ele pode vir. Naquele momento, você puxou sua atenção para o encanador. Você puxou sua atenção para a demanda de buscar um encanador para entrar para a sua casa. E você esqueceu do que você estava fazendo no relatório. Quando você for voltar para o relatório, você vai ter que relembrar tudo isso novamente. Poxa, o que é que eu estava escrevendo mesmo no relatório? Essa pequena troca de contexto faz você perder muito tempo. Isso ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês inteiro, você o tempo todo está fazendo essa troca de contexto, faz você perder muito tempo e faz você ser menos produtivo. Esse é o primeiro grande erro. Então quer dizer que eu não posso fazer nada em paralelo? Não é isso. Você pode sim, às vezes, fazer uma, 2 coisas em paralelo. Mas saiba que quanto mais você junta o paralelismo, é pior para você. Por quê? Quando você faz apenas uma coisa, você está focado apenas em uma coisa, em uma tarefa, você tem qualidade e foco naquilo. Se você está concentrado só naquele relatório, em vez de estar pensando em várias outras coisas, a possibilidade de você errar o relatório é bem menor do que você quando está com paralelismo, pensando em outras coisas. E quando você tem foco e qualidade no que você está fazendo, corre o menor risco de você errar e ter um retrabalho. Por isso que focar no que você está fazendo é extremamente produtivo. Vamos ao segundo grande erro da falsa produtividade. Falsa produtividade é você, eu consegui fazer tudo no fim do dia. Isso não é ser produtivo. Como eu acabei de falar no primeiro erro, a gente tem mais coisas a fazer do que realmente a gente tem capacidade de fazer. Aceite isso. Você tem que aceitar que você tem muito mais coisas a fazer do que você consegue fazer. Poxa, mas tem dias que eu coloco um monte de coisa para fazer, 10, 12 itens, tarefas que eu tinha pendente, e consigo terminar tudo, aquilo me deixa super feliz e satisfeito. Mas isso é insustentável ao longo de um dia atrás do outro. Um dia atrás do outro. Você não consegue sustentar, ter uma vida equilibrada ou sustentável de trabalho se você estiver o tempo todo sobrecarregado com um monte de atividade. Então, o que é que eu tenho que fazer se eu tenho mais coisas a fazer do que tempo? Priorização. Aí entra várias técnicas de priorização que a gente vai explicar em outro vídeo, em outro artigo, mas você tem que saber priorizar bem de tudo que você tem para fazer, quais são as mais importantes e que vão te trazer maior retorno. Por exemplo, imagine que você tenha 7 atividades para fazer esta semana. Todas são importantes, a gente sabe disso. Mas pode ter certeza que dessas 7, deve ter 5 ou 4 que realmente vão te trazer mais retorno para o que você planejou. As outras 2 ou 3 seriam interessantíssimas, mas se elas não forem feitas, não vai parar tanto o seu planejado.
não vai mudar tanto o que você planejou e o que você almeja. Então você tem que saber priorizar bem o que é mais importante e focar no que traz mais retorno. Nesse caso, menos é mais. Se você encher o seu dia de atividades, você vai terminar não conseguindo fazer e isso vai te dar uma decepção. Que aí é o que vem o terceiro erro. O terceiro grande erro clássico da alta produtividade é as pessoas acharem que ser altamente produtivo é estar ocupado o dia inteiro. E muito pelo contrário, as pessoas que eu conheço que são altamente produtivas têm várias slots de tempo livre, ou dentro do dia, ou dentro da semana, ou dentro do mês, para pensar em novas soluções, pensar em como solucionar um problema emergencial, ter inclusive alternativas para resolver os problemas emergenciais. Como assim, Herbert? Imagine que você tenha 10 horas disponíveis no seu dia. Aí você vai fazer a sua agenda. Vou acordar às 7 da manhã e malhar, fazer academia, alguma atividade física até às 8. Das 8 às 9 vou tomar café com minha família, das 9 a meio-dia e meio eu vou trabalhar, 12 e meia eu aproveito e vou fazer inglês, ou um outro estudo. 2 horas da tarde eu vou trabalhar, saio às 6 vou fazer. Aí você ocupa seu tempo inteiro com um monte de atividade obrigatória. Você não deixa nenhum slot de tempo, nenhuma folga para você resolver outras coisas, para você pensar em novas coisas, para você, inclusive, ter alternativas para uma emergência. Como assim? Você ocupou seu tempo inteiro e aí durante o dia aconteceu um imprevisto. O cano estourou, seu filho precisa de você, o seu trabalho precisa de você, aquele relatório que você fez voltou e você precisa refazer rapidamente. Apareceu um cliente novo que você vai ter que visitar ou viajar e não estava previsto. Se alguma coisa disso acontecer e você não tiver alternativas, você faz um caos dentro da sua produção e todo o resto vai parar. Por exemplo, eu faço muita analogia bacana com o trânsito. Imagine que sua produtividade, sua agenda, seja uma via de trânsito de 3 mãos. E os carros que estão passando são as tarefas que você vai concluindo, beleza? Agora imagine essas 3 vias, você quer ser altamente produtivo, então você pega as 3 vias e ocupa de carro as 3 passando o tempo todo. Tem muito carro passando, então tem muita tarefa sendo concluída e você está se achando altamente produtivo, né? Sendo que, como toda via, como todo trânsito, aconteceu um acidente, um carro bateu no outro. Como acontece na vida real, tudo que você planeja nem sempre vai ser o que vai acontecer, porque acontece um imprevisto, um caso fortuito. Bateu um carro, o que é que acontece? Aquela fila de carros que estava querendo passar, que agora não consegue passar porque teve um acidente, vai querer mudar de faixa, sendo que todas as faixas estão ocupadas. E aí acontece o engarrafamento, o caos. É a mesma coisa dentro da sua realidade, dentro do seu dia a dia de trabalho. Se você não tem alternativas, na hora que acontece o imprevisto, para. Imagine essa mesma via de trânsito de 3 mãos, sendo que uma delas não trafega carro. Você ocupa só 2. Poxa, chefe, mas aí eu vou ficar com uma livre? Fica sim com uma livre. Na hora que acontecer um acidente nas outras 2 vias, os carros podem trafegar pela via que estava de emergencial e o trânsito não para, continua fluindo tudo do mesmo jeito, apesar de ter tido um acidente. É assim no seu dia a dia, quando você é altamente produtivo. Se você tem alternativas, folgas, você consegue pensar em coisas novas, em evolução do seu trabalho, em evolução do seu dia a dia. E se acontece uma emergência, você tem folga, você tem alternativa para resolver sem atrapalhar o que você planejou durante a semana. Poxa, chefe, e se eu liberar uma folga, por exemplo, 20% do meu tempo para emergências e não acontecer emergência? Vou ficar sem fazer nada? Você vai ter, se isso acontecer, que é raro, mas se isso acontecer, você vai ter o que você nunca tem, que é tempo. Eu acho engraçado que as pessoas sempre falam para mim, eu nunca tenho tempo de estudar, eu nunca tenho tempo de ler os artigos aí do Focoage, eu nunca tenho tempo de ver vídeos sobre novos assuntos. Aí eu falo essa história de ter uma folga, em caso de emergência, em caso fortuito, as pessoas, mas se não acontecer nada, eu vou ficar o quê? Vou ficar sem fazer nada? Não, você vai ter tempo de fazer outras coisas. Ok? Então,
Não ocupe seu tempo inteiro com atividades obrigatórias, porque você vai precisar para alternativas ou emergência. A pessoa altamente produtiva não é que faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, não é aquela que faz sempre tudo que estava planejado, e sim é que sabe priorizar. Beleza? Espero que tenham gostado aí desse vídeo, dessas dicas. Um abraço.